Eu concordo plenamente com vocês. Então vamos lá, continuando as alterações inflamatórias, temos também uma derivação que é a artrite reumática, né? É uma poliartrite transitória, muitas vezes de caráter migratório, com duração de dias ou semanas. As grandes articulações são as mais atingidas, então joelho, tornozelo, punho, cotovelo, quadril, e com menor frequência as pequenas articulações das mãos. A sintomatologia é de inflamação aguda, a pessoa sente dor, né? Tem o calor, a tumefação, limitação dos movimentos, com nódulos de Aschoff, né? Que são nódulos fibrinoides, pequenos, firmes, imóveis, únicos ou múltiplos e simétricos, em uma articulação e na outra, né? Tem do lado direito e tem do lado esquerdo. Com cura praticamente sem sequelas, né? Por quê? Porque ele dura aí de dias a semanas, depois ele se resolve sozinho. Temos também as espondiloartropatias soronegativas. Soronegativas aqui não está relacionada ao HIV, tá? Soronegativas para o fator reumatoide, certo? E aí tem vários exemplos, como vocês vão ver aqui, tá? Então é um processo inflamatório que vai desencadear, ó, como a gente já discutiu, o desgaste dessas articulações. Então, anteriormente, elas eram agrupadas como artrite reumatoide e foram desvinculadas porque elas sempre são negativas para o fator reumatoide e comprometem principalmente a coluna vertebral e o gênero masculino, o que já é o contrário da artrite reumatoide, que afeta principalmente as mulheres, e em vez de ser coluna é o quê? Extremidades, mãos, pés, né? Esse grupo inclui a artrite associada à psoríase, né, que é uma doença autoimune. 5% dos pacientes com psoríase, pode ser mono ou poliarticular, vão ter essas articulações afetadas. Tem uma maior incidência de fibrose, portanto, se eu tenho uma maior frequência de fibrose, eu vou ter uma anquilose fibrosa mais frequente. E tem deformação maior do que na artrite reumatoide, porque ele também tem associado uma osteólise, que é a quebra, a degradação do osso. Então vai tendo, né, a formação da anquilose fibrosa, a degradação do osso, então isso vai deformando mais ainda a articulação, certo? Isso acontece em 5% dos pacientes com psoríase. Temos a síndrome de Reiter, que vai ser uma tríade, né, de artrite, conjuntivite e uretrite, certo? Vai apresentar ulcerações orais, distúrbios cardiovasculares, poliarticular e assimétrica, né, nos membros inferiores. Então, no caso, se eu tenho do lado direito, eu não tenho do lado esquerdo, não é obrigatório eu ter do lado esquerdo, certo? Vai ter um padrão fíbrino-purulento 2 a 4 semanas após a infecção por, seja Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, Clamídia, tá? E pode evoluir para a cura sem sequelas. Todas essas causas aqui podem desencadear essa síndrome de Reiter, tá? Seja qualquer uma dessas infecções que pode desencadear essa tríade da síndrome de Reiter. Também temos as artrites enteropáticas, né, que é a artrite associada a doenças intestinais, então ocolite ulcerativa, doença de Crohn, de Whipple, com sinovite inespecífica, monoarticular, né, vai afetar joelho ou tornozelo e não todas as articulações, como é o normal. Então ela está associada a uma doença intestinal, né, basicamente. Então quando você vai no coloproctologista e diz que está tendo, né, alguma dor na região abdominal e ele passa a ultrassonografia abdominal, mas ele passa também o que no hemograma? Ele passa a detecção do fator reumatoide, né? Porque se não tiver a presença, você pode desconfiar através dos outros resultados que é uma espondiloartropatia soronegativa associada à doença intestinal, tá? Tende a evoluir sem sequelas também, à exceção quando tem a progressão e ele evolui para o outro tipo de espondiloartropatia, que é a espondilite anquilosante, que a gente vai entrar nela, tá? Só o último tipo, né, de espondiloartropatia, a síndrome de Behçet, em que a gente vai ter ulcerações cutâneas, oculares e vai envolver as grandes e as pequenas articulações. Então, a causa da síndrome vai afetar tanto a pele e os olhos, mas também as articulações. E essa espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica progressiva
que afeta as articulações principalmente sacroiliacas e costovertebrais, né? Então, o processo inflamatório crônico, ele vai desencadear uma fibrose. Essa fibrose acaba destruindo as bordas vertebrais, então a gente tem a anquilose fibrosa, né? A gente pode ter um processo de ossificação dos fragmentos de cartilagem que vão aí passando através da membrana, formando os abaulamentos, tá? Então vai ter essa ossificação também de ligamentos, da cartilagem, dos discos, né? Que vão formar pontes ósseas, que a gente chama de sindesmófitos. Vai ter a anquilose, a fibrosa devido à inflamação crônica e a óssea devido à ossificação desses ligamentos e da própria cartilagem. Isso vai dar uma coluna rígida em forma de bambu, porque a gente perde a composição das articulações. A gente tem as vértebras, entre cada uma delas a gente não tem um anel de cartilagem. Como no processo inflamatório ele está sendo destruído e ele está sendo convertido, na verdade, em osso, ela fica com aspecto de bambu, porque tem só a linha ali de separação, parece que só tem osso, não tem mais cartilagem articular entre as vértebras, certo? Vai afetar menos as articulações periféricas, né, o que é justamente o contrário da artrite reumatoide. E também pode gerar lesões no coração, nos vasos sanguíneos, e inicia aí por volta dos 15 a 30 anos, e a pessoa, como toda outra espondiloartropatia, vai ter aí o fator reumatoide negativo, tá? Então, acho que por fim, né, das alterações inflamatórias, a gente tem a artrite em outras doenças. Então, a gente tem principalmente associada às outras doenças autoimunes. Então, no lúpus eritematoso sistêmico ocorrem manifestações articulares em 90% dos casos, sobretudo poliartralgia simétrica, embora com poucos sinais inflamatórios. Em geral, o infiltrado inflamatório na sinovite lúpica é discreto, mas as lesões são mais graves e indistinguíveis daquelas da artrite reumatoide. É por isso que eu falei, quando eu falei lá da detecção, né, do fator reumatoide, que não era um diagnóstico preciso, deu positivo fator reumatoide, é artrite reumatoide. Não, porque tem outras doenças autoimunes que também têm a positivação do fator reumatoide, como o lúpus, certo? Também pode ocorrer na esclerose sistêmica, tá? Ele também vai dar positivo. Ou pode ser causado pela hepatite desencadeada pelo vírus B, nas viroses, influenza, cachumba, rubéola, na sarcoidose, reações articulares por medicamentos, a hidralazina, né, que deixa o sangue mais fluido, pode favorecer a formação do hemartro, anticonvulsivantes, penicilina, arsênio, sulfa, soroterapia, os anticonvulsivantes, porque eles tendem a deprimir o sistema nervoso, então a pessoa perde a capacidade de reconhecer os impactos mecânicos, igual aquela que a gente viu da doença neurodegenerativa, que a pessoa não tinha noção do quão impacto ela estava gerando na articulação, mesma coisa que os medicamentos anticonvulsivantes causam, tá? Então isso aqui, essas alterações aqui, essas outras artrites, tenham em mente que nem sempre elas serão graves, tá? Por exemplo, causada pelas viroses, né? Influenza, cachumba, rubéola, é a dor no corpo que a gente sente quando a gente está gripado, né? Vai afetar músculo, vai afetar articulação, então a gente sempre tem essa dor porque tem um processo inflamatório, mas não é aquele processo inflamatório exacerbado como uma doença articular típica, como as que a gente viu anteriormente, certo? Mas podem sim causar uma artrite, nem que seja, né, momentânea, passageira. Então vamos entrar agora nas alterações metabólicas, tá? Passamos pelas genéticas, de circulação, as alterações degenerativas, depois alterações inflamatórias e por fim tem as alterações metabólicas. Então, uma das doenças articulares que é causada por uma alteração metabólica é a gota, tá? A gota é a síndrome constituída por hiperuricemia com artrite aguda e crônica provocada pela cristalização do ácido úrico na forma de uratos, né? Então, a gente produz o ácido úrico, né? Um processo de excreção normal. Então, esse ácido úrico, ele se acumula e se agrega. Então, essas massas agregadas é o que a gente chama de uratos, tá? Que é esse acúmulo de ácido úrico. E ele vai se acumular nas articulações e ela pode ser de dois tipos, tá? Pode ser gota primária ou gota secundária.
A gota primária, 90%, né, dos casos, está associada a vários distúrbios metabólicos de causa desconhecida. Então, pode ser um fator genético, pode ser o alcoolismo, pode ser a obesidade, pode ser o uso de fármacos que interferem aí no úrico, né? Como, por exemplo, quando a pessoa tem um problema no coração, né? Aí tem o diurético, né? Isso também pode acabar interferindo. E, além disso, esse fator, né, que vai causar esse distúrbio metabólico do ácido úrico, a gente tem dois mecanismos principais que o explicam. Primeiro, ou a pessoa tem uma produção excessiva de ácido úrico, a excreção está normal, os rins estão funcionando, eles estão excretando normalmente, só que a gente está produzindo demais, por isso ele se acumula e forma o urato. Ou segundo, a gente tem uma excreção diminuída do ácido úrico, ou seja, a gente vai ter um problema já nos rins para excretar esse ácido úrico. Então, ou produz demais, ou a gente está com problema na excreção dele. Isso pode ser desencadeado algumas vezes, né, aqui por alterações, né, uma deficiência ou ausência de duas enzimas que estão relacionadas à produção desse ácido úrico. Então, a gente tem aqui, né, que pode ser uma deficiência ou uma ausência da hipoxantina guanina fosforibosiltransferase, que vai causar aqui essa síndrome, né, articular, ou do aumento da atividade da fosforibosilpirofosfatase, que são enzimas relacionadas com o metabolismo das purinas, que é o precursor do ácido úrico, certo? Então, o que é que acontece? A pessoa, quando não tem a hipoxantina, ela não vai aí degradar esse ácido úrico, então ele se acumula, entendeu? Então, um dos fatores pode ser a ausência dessa enzima que degrada o ácido úrico. O segundo é o aumento dessa fosforibosilpirofosfatase. O que é que ela faz? Ela converte mais purina em ácido úrico, certo? Então, se ela aumenta a sua concentração, eu vou aumentar a concentração do ácido úrico. Ou não tem uma enzima que degrada, ou eu tenho um aumento da enzima que produz, ok? Isso na gota primária, né? A gente tem também a gota secundária, que vai surgir no decurso de doenças com destruição exacerbada de células e maior renovação de ácidos nucleicos. Então, na anemia hemolítica, que destrói ali as hemácias, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo. Como a gente está tendo destruição exacerbada de células, o que é que o corpo vai tentar fazer? Repor as células, portanto, vai proliferar essas células, não é isso? Então, se eu quero proliferar células, eu preciso primariamente que ocorra a replicação do quê? Do meu material genético. Para que eu tenha a replicação do material genético, eu preciso converter essas purinas aqui nesse ácido úrico, né, que ele faz parte da via de produção do ácido úrico, para gerar os nucleotídeos que vão polimerizar lá e fazer o material genético. Então, aumenta a produção do ácido úrico, porque o corpo, a célula, está produzindo muita purina para poder suprir ali as necessidades de divisão celular, e aí aquela purina que não está sendo usada no processo de replicação, ela vai ser convertida em ácido úrico pela via normal de conversão, certo? Se essa purina ela não for utilizada para a produção de material genético, ela vai ser convertida em ácido úrico, certo? Deu para entender, né? Isso aí. Ou também pela insuficiência renal, do mesmo forma que a primária, né? Se os meus rins não estão funcionando, eles não estão conseguindo excretar esse ácido úrico, então ele se acumula e forma esses uratos. Então, ela tem duas fases principais, a gota aguda e a gota crônica. Então, a artrite gotosa aguda, ela caracteriza-se por sinovite aguda, com exudato rico em neutrófilos e macrófagos, associada aos microcristais de uratos. Então, estimula os macrófagos a secretarem interleucina 1, interleucina 18, quimiocinas que atraem mais células de defesa para o local, e enzimas. Que enzimas são essas? Aquelas lá relacionadas à degradação da cartilagem. Metaloproteinases e colagenase. Muito bem. Então, eles vão fazer isso, né, na membrana dessa articulação e no líquido sinovial, né? Essas colagenases, né, e as metaloproteinases vão começar a degradar a cartilagem, e isso vai comprometer as articulações
Principalmente, uma das grandes, se você olhar a sintomática, tentar descobrir qual é a doença articular daquele indivíduo, se ela tiver, né, o comprometimento da região metatarsofalangiana do hálux, né, o dedão do pé, a gente já pode associar com a gota, que 90% dos casos a gente tem o comprometimento da articulação metatarsofalangiana do tarso, certo? Do hálux, certo? Também vai ter aí no dorso do pé, né, tornozelo, calcanhar, joelho e punho. Mas a maioria das vezes a gente olha essa característica do hálux ali, em que a gente tem esse edema, né, pelo processo inflamatório, a dor na região do hálux, que é característico da gota. Qual a característica específica dessa articulação, no caso do estropismo? Vamos ver se tem aqui nos próximos slides, mas agora eu não estou me lembrando não. Então, o efeito terapêutico da colchicina, né, utilizam como medicamento o quê? Para tratar a gota, né? Colchicina reside na sua capacidade de estabilizar os microtúbulos e inibindo a fagocitose dos cristais e diminuir a produção dos fatores quimiotáticos. Isso aqui, né, a terapia para a doença é inibir a fagocitose dos cristais pelas células fagocitárias para diminuir o processo inflamatório e diminuir a produção também das quimiocinas para não atrair mais células de defesa e exacerbar o processo inflamatório. Isso aqui se faz com um tipo de medicamento. E a colchicina, que é o principal, foi que a gente acabou de ver no slide anterior. Quando a gente tem a ocorrência de gota, que vai ter nessa lesão, as células elas querem se proliferar. O que é que acontece se elas estão se proliferando, né? Elas começam a produzir um material genético. O que é que a colchicina faz? Ela para a divisão celular, na fase que ela tiver, certo? Então, se parou a divisão celular, se ela para isso, a célula não vai se dividir. Se ela não vai se dividir, ela não sinaliza mais para a produção de purinas. Consequentemente, eu não terei a conversão das purinas no ácido úrico. Então, reduz a incidência da formação desse ácido úrico, portanto, dos cristais. Então, aqui, ó, tem uma formação dos cristais, né? Tem um acúmulo desse ácido úrico. Aí vem os macrófagos, vão fazer a fagocitose, vão secretar interleucina 1, interleucina 18, vão secretar quimiocinas que vão atrair outras células de defesa para o local, que vão também fagocitar esses cristais e vão desencadear um processo inflamatório. E aí, com a desregulação, com o processo inflamatório acontecendo, a gente começa a ter a liberação, né, pelos condrócitos desregulados de colagenases e metaloproteinases, começa a degradar a cartilagem e aí ela vai perdendo a sua capacidade de receber os impactos e o indivíduo ele vai tendo a dor aqui nessa região do hálux, vai obviamente pelo processo inflamatório, ter lesão tecidual, né, e tudo mais. Pode acontecer em outras regiões? Pode, né? Dorso do pé, tornozelo, calcanhar, joelho, punho, tá? Mas o principal é essa articulação metacarpofalangiana do hálux. Metatarso, perdão. Metacarpo é da mão. Então, isso na aguda, né? Na artrite gotosa crônica, a deposição progressiva de uratos nas cartilagens articulares, nos tecidos justaarticulares, nas bursas e também nos rins, né? Quando a gente tem esse acúmulo nos rins, o que é que acaba acontecendo? A gente tem uma nefropatia úrica aguda, que ele vai se depositando lá e ele pode inclusive obstruir os túbulos renais, né? Então vai ter deposição de cristais intratubulares obstrutivos. Aí a gente tem nefrolitíase, se os túbulos eles estão obstruídos, a gente vai ter lesão tecidual, vai acabar tendo morte de néfrons, né? Temos também nefropatia úrica crônica, microtofos e depósitos de uratos acontecendo no sistema renal, o que vai agravando cada vez mais o caso, né? Porque se eu estou prejudicando o sistema renal e estou tendo uma alta produção de ácido úrico, cada vez eles vão se acumular ainda mais. Isso, né, esses acúmulos desses cristais vai constituir o chamado tofo gotoso, tá? Que parece assim uma pedra porosa, né? Então vão ser massas de urato circundadas por uma intensa reação inflamatória, rica em linfócitos, macrófagos, fibroblastos, porque já é a fase crônica, né, dessa artrite gotosa. E células gigantes multinucleadas. Por quê? Porque essas células estão se proliferando
para tentar regenerar o tecido, mas não tem as outras características essenciais para que a divisão celular aconteça. Então a gente acaba acontecendo o que? A formação das células gigantes multinucleadas. Eu tenho replicação do material genético, mas não tenho replicação do conteúdo intracelular das organelas, e aí a célula acaba não se dividindo, certo? Então isso é o que vai caracterizar esse tofo gotoso, que é muito difícil da gente conseguir visualizar. Vou já mostrar para vocês a figura. Não dá para saber não, mas enfim, né, vou mostrar. Então eles são mais frequentes na primeira articulação metatarsofalangiana, né, que é a do hálux, nas interfalangianas também, nos cotovelos, nas bursas patelares e nas cartilagens auriculares, causando destruição da cartilagem articular e do osso subcondral com anquilose fibrosa ou óssea, tá? Pode acontecer qualquer uma das duas, da mesma forma que na artrite reumatoide. Então aqui, ó, histologicamente é justamente esse acúmulo mesmo esbranquiçado dos cristais, que é o que chama de tofo gotoso. E aqui a gente observa, tá vendo essa massa aqui, né? É o tofo gotoso, mas não dá não, gente. A coloração do tecido está praticamente idêntica em todos os pontos, tá? É difícil visualizar esse tofo gotoso, que é esse acúmulo, né, dos cristais que fica esbranquiçado, certo? Então aqui está na região do hálux, né? Tem aqui esse acúmulo, essa formação. É como se fosse, fala tofo gotoso, mas é como se fosse uma pedra porosa, né? Ela se dá um aspecto de esfarelamento se você apertasse. Em mais de 95% dos casos, a doença ocorre no gênero masculino e a partir dos 30 anos, né? O que foge do padrão dessas doenças articulares que normalmente afetam mulheres e idosos, né? O nível sérico de ácido úrico acha-se acima de 7 mg por decilitro. A hiperuricemia não é sempre associada à artrite gotosa. Então, a aguda caracteriza-se por dor em pontadas, com a articulação tumefeita por conta do processo inflamatório agudo, né? Hiperêmica, né? Tá avermelhado porque tá na fase aguda da inflamação e dolorosa. Desencadeada mais à noite, principalmente por aqueles que consomem álcool, estão obesos ou sofreram algum trauma na região. Após alguns dias ou semana, há regressão, seguindo-se assintomática por meses ou até mesmo anos, tá? A crônica vai surgir nos pacientes que não trataram esse primeiro sinal. Ela vai ser incapacitante, com múltiplas recidivas do processo agudo. Então vai ser a gotose crônica, mas ela vai ter as recidivas do processo agudo acontecendo em várias articulações e não somente lá na primeira metatarsofalangiana do ápice, certo? Comprometendo várias articulações, né, não só a do primeiro metatarso, com formação dos tofos gotosos, disfunção e insuficiência renal. Por quê? Porque quando a gente chega na crônica é que a gente começa a ter o acúmulo desses tofos gotosos, desses cristais que vão se unindo e formando essa bolinha branca, também lá nos rins, nos néfrons, nos túbulos. Então a gente vai causando uma insuficiência renal que vai agravando esse acúmulo de ácido úrico. O tratamento visa reduzir a hiperuricemia, promover a dissolução dos depósitos tofáceos e anular a acidez urinária para prevenir a nefrolitíase, né? Porque, obviamente, também se eu estou acumulando ácido úrico ele está sendo excretado normalmente, né? Uma das condições, eu estou diminuindo esse pH. Se eu estou aumentando a concentração ácida, eu estou diminuindo o pH. Se eu estou numa condição ácida, eu vou também causar lesão a nível celular no tecido renal, certo? Cadê? Foi que eu fiz? Deu para entender que a gota é o acúmulo desse ácido úrico? Deu. Não, gente. Mas é chato, né, cara, esse conteúdo. Chatíssimo. Eu achei. Não, ele é o pior. Do semestre todinho ele é o pior. Esse aqui é o pior.
Aqui a gente tem outro tipo de doença por alteração metabólica, que é a artropatia por pirofosfato, que é o que se chama de pseudogota. A gota é o que? O acúmulo do ácido úrico. Nessa artropatia a gente vai ter o acúmulo de cristais de dihidrato pirofosfato de cálcio. Só muda o componente que está sendo acumulado, certo? Então, vai ter a deposição desses cristais de hidrato pirofosfato de cálcio na cartilagem articular, vai ter também na membrana sinovial, vai ter aí na fibrocartilagem dos meniscos, nos discos intervertebrais. Então, a doença pode ser hereditária, idiopática ou secundária a uma dessas condições, e a lesão ocorre em pessoas com mais de 50 anos e, devido ao aumento da população idosa, tem sido observada com maior frequência. Manifesta-se como uma artrite aguda, né, com duração de 1 ou 2 dias a 4 semanas, sobretudo nos joelhos. Morfologicamente, os depósitos do pirofosfato aparecem como massas calcáreas esbranquiçadas, coexistindo com a inflamação da membrana sinovial e o hidrato, né? Deve ser considerado em todos os casos de artrite aguda em grande articulação de paciente idoso, cuja uricemia esteja normal. Então, como é que eu faço para diferenciar a gota da pseudogota? Na gota você vai ter que ter uma concentração lá em cima do ácido úrico, certo? Enquanto na pseudogota não. Temos ainda a artropatia por apatita e também a outra doença é a ocronose, tá? Na artropatia por apatita, o acúmulo agora, em vez de ser o ácido úrico ou em vez de ser o pirofosfato de cálcio, vai ser a hidroxiapatita, tá? Então, vai resultar da presença desses cristais em leucócitos mononucleares e na membrana sinovial de pacientes com sintomatologia de artrite aguda. A articulação mais acometida é a do joelho e a crise pode durar vários dias. Os cristais aciculares são identificados no sedimento do derrame articular, certo? Então é só mais uma doença que ele bota lá. Eu acho que tem muito mais doença lá, porque não tinha condições de ler tudo não. O Boglio está às 300 páginas nesse capítulo aí. Já a ocronose é o que? Vai consistir na deposição de um pigmento negro ou preto azulado de ácido homogentísico nos tecidos, né? Então a doença vai resultar de uma deficiência congênita da oxidase homogentísica, que inibe a via metabólica que converte a fenilalanina a tirosina na etapa que se forma o ácido homogentísico. Então a via não tem como continuar, ela faz a conversão, a oxidase homogentísica converte a fenilalanina a tirosina, né? Vocês lembram que a gente tem aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, né? Os essenciais a gente obtém da alimentação, os não essenciais a gente consegue produzir. E um deles, né, a tirosina, é produzida através dessa via. Para que a fenilalanina seja convertida a tirosina, ela gera um intermediário que é o chamado ácido homogentísico, tá? E isso só vai acontecer se a gente tiver a ação da oxidase homogentísica. Se o defeito genético não faz a presença dela, não tem como a gente converter em ácido homogentísico, que vai ser convertido a tirosina. Então não vai ter um acúmulo de quê? De ácido homogentísico, que é essa substância preta azulada, tá? Esse ácido homogentísico vai se acumular no organismo, vai se ligar ao colágeno dos tecidos conjuntivos, dos tendões, das cartilagens e vai causar uma artrose incapacitante. É como se ele fosse uma anquilose, que ele se gruda lá no colágeno, seja o colágeno tipo 1, né? Seja o colágeno tipo 2, ele vai grudar nesse colágeno dos tendões e das cartilagens. Então, dos ligamentos também. Então, toda estrutura que forma uma articulação, ela vai ser bloqueada, ela vai ficar presa por conta da ligação a esse ácido homogentísico, certo? Então limita, é incapacitante a ocorrência dessa doença. Está presente desde o nascimento, né, que é quando se chama alcaptonúria, mas as alterações degenerativas desenvolvem-se muito lentamente, manifestando-se após os 40 anos, principalmente na coluna vertebral, tá? Então o indivíduo ele tem esse problema, mas obviamente ele vai conseguindo aí, né, um aminoácido via alimentar, então ele não precisa ficar produzindo o tempo todo. É mais quando o indivíduo passa 10 dias no mês, um dia ele fez jejum
e precisou da tirosina. Aí ativou a via, só que ele não tem a oxidase homogentística, então quando ele ativou a via, ele produziu só ácido homogentístico. Então ele vai se acumulando progressivamente, muito lentamente ao longo dos anos, até que ele comece a causar os danos articulares. Isso não só na articulação, tá? Tendão, ligamento, tudo ele vai enrijecendo, como se fosse de fato um processo de enrijecimento, certo? Também temos aí essa doença que é esse nome aqui todinho mesmo, tá? Sinovite vilonodular e tumor de células gigantes da bainha tendinosa. Então, é uma doença de natureza inflamatória sinovial com neoplasia benigna de células gigantes da bainha tendinosa. Então, a inflamação deriva de algum trauma prévio em que houve um hemarto, né, um extravasamento de sangue, enquanto a neoplasia deriva da formação de nódulos tumorais sem agente etiológico associado a anomalias cromossômicas. Por isso que mesmo que o indivíduo vai lá e retire, né, o tumor benigno, é um dos tumores benignos em que a gente tem uma recidiva ocasional após a remoção, certo? Porque o indivíduo ele tem uma predisposição genética, tá? Então é comum entre 20 e 30 anos em ambos os gêneros. A sintomatologia envolve dor e limitação dos movimentos. Morfologicamente, o tumor apresenta cor castanho amarelada. Ele vai ser mais amarelado quando ele tiver uma concentração maior de lipídios e vai ser mais castanho quando ele tiver uma concentração maior de proteínas, especificamente a hemosiderina, tá? Vai ser circunscrito ou difuso, céssio ou pediculado. Céssio é quando a gente consegue mover ele, pediculado é quando ele tem tipo como se fosse uma pelinha segurando ele. Ele está preso ao tecido, certo? Nodular ou viloso, de tamanho variável, né? Então, independente da forma, a neoformação é constituída por estroma conjuntivo envolto por células sinoviais do tipo A e B e células gigantes multinucleadas. Então, a composição desse tumor, ela vai ter essas variações de cor dependendo dessa composição. É uma composição proteica, lipídica. Se for maior lipídio, vai ter uma cor amarela. Se for maior proteína, vai ter uma coloração mais acastanhada. Na promoção vai ser artrite reumatoide e artrose, né? Com certeza. Se bem que tem a divisão, né? Para as pessoas, vai que a pessoa depende de quem pegar, né? Eu digo, eu não gosto de dizer não, porque aí depois vocês não estudam e a pessoa bota aí. Por hidroxiapatita. Não precisa nem explicar, é só citar, eu quero todos, aí já deixou difícil, né? Vai ter o reumatologista? É o candidato, né? A prefeita. Não, da Vai ser o candidato a prefeito. Acho que ele vai fazer uma campanha com vocês. Eu vim dar uma palestra para vocês. Vocês votem em mim. Eu com os alunos de medicina. Aí vai postar lá no Instagram. Contribuindo para a sociedade. Mas foi Deniro que falou, ela acertou, viu? Ela disse, rapaz, reumatologista, que a gente já tinha falado com 3, né? Nenhum podia. Aí ela, menino, mas o candidato a prefeito não é reumatologista? Aí é verdade. Porra, eu vou falar com ele agora, que eu aposto que ele vai, porque ele tá no ano político. Ora, não. Ela confirmou na mesma hora. Mas que pode, né? Então, vamos lá. Então, ela vai apresentar as seguintes formas. A sinovite vilonodular pigmentada, mais comum em jovens e grandes articulações, como o joelho, com história de trauma anterior e derrame articular. Então, tem um comprometimento secundário do osso, né? A membrana sinovial está mais espessa devido ao processo inflamatório. É viloso, com linfócitos, macrófagos, histiócitos, que são macrófagos especializados, tá? E também pode ser uma sinovite nodular difusa, né? Que é caracterizada por nódulos densos, ou uma sinovite nodular localizada, que tem um nódulo único, pediculado, ou seja, preso, né? Com um dos meniscos. Uma bursite vilonodular pigmentada, similar a sinovite.
Enfim, tem várias variações, eu não vou ficar dizendo isso aqui para vocês não, porque não tem... Algum de vocês quer ortopedia? Reumatologia não. Então a gente observa, né, por conta do processo inflamatório, um inchaço maior do pé, e aqui vocês têm 2 tumores, né, associados a essa sinovite, benignos, mas que a gente tem algumas distinções. Por exemplo, esse aqui vocês veem que tem mais ramificações, né? Então ele é difuso. Esse daqui eles já são bem redondinhos, né? Então ele não é difuso, ele é contido. Esse daqui ele tá mais amarelado, né? Um amarelo esbranquiçado. Então provavelmente ele tem uma concentração maior de lipídios. Esse daqui não, ele já está mais avermelhado, acastanhado, então provavelmente ele tem uma concentração maior de proteínas hemosiderina. Porque o que foi que a gente viu? Para que a gente tenha a ocorrência dessa doença, obviamente tem um fator genético, mas a gente tinha que ter um trauma com hemartro, né? Então a partir desse hemartro é que a gente tem um acúmulo dessa proteína hemosiderina, certo? A outra é condromatose, osteocondromatose sinovial, que trata-se de uma lesão benigna metaplásica que se caracteriza por nódulos cartilaginosos na membrana sinovial e mais raramente nas bursas sinoviais, nas bainhas tendinosas e na cápsula articular. A lesão compõe-se do espessamento fibroso da membrana sinovial e dezenas a centenas de pequenas massas cartilaginosas nodulares. E muitos desses nódulos se destacam e flutuam na cavidade articular, constituindo os corpos livres, que podem sofrer a ossificação endocondral. Então, tem uma etiologia desconhecida, é comum em homens entre 20 e 30 anos, pode ser assintomática, mas quando sintomática, manifesta-se por dor, rigidez, anquilose e hemartrose. Meu Deus, ainda tem muito. 6 slides, né? Com esse. Temos também um cisto sinovial. O cisto sinovial, ele é como se fosse um gânglio de 1 a 2 centímetros que está localizado comumente na face dorsal do punho ou na mão, pé ou tornozelo. É como um nódulo bem circunscrito, elástico, que se esconde e reaparece conforme os movimentos de flexão e de extensão da articulação. Pode ser uni ou multilocular, com parede formada por tecido conjuntivo fibroso. Então, a patogênese pode devirar da degeneração e amolecimento cístico do tecido conjuntivo da cápsula articular, ou da bainha de tendões, ou da herniação da membrana sinovial. Então, quando eu tenho, né, a cápsula fibrosa, ela amolecendo, eu faço com que eu facilite uma herniação da membrana sinovial. É mais fácil para ela empurrar pelo processo de compressão, né? É mais fácil para ela empurrar a cápsula fibrosa e formar uma herniação. Aí forma o cistozinho, certo? Então, os sintomas vão ser desconforto, às vezes dor e limitação dos movimentos. Pode curar-se espontaneamente por punções repetidas ou mediante a remoção cirúrgica mesmo da formação desse cisto. Então, cisto sinovial, por quê? Porque ele é uma herniação da sinóvia, né? Membrana sinovial com líquido sinovial, certo? Ele ultrapassa ali a cápsula fibrosa e vai se expor em alguma região. O principal é a gente ver aqui. Na turma passada, né? Na T1 tem a menina Angélica, ela tem. Se ela mexe assim, aparece a bolinha. Aí se ela mexe assim, a bolinha entra, né? Então ele tem essas variações. Então, não, ótimo, eu falo sinovial, aí vocês assim, eu falo condromalácia patelar e vocês tudo mexendo aqui a patela. Então, o cisto de Baker também é outro tipo de cisto, é uma estrutura cística formada por herniação da membrana sinovial através da cápsula articular ou da bursa sinovial. A localização mais comum é a projeção posterior no espaço popilíteo, né? Ocorre em qualquer idade e em muitos casos a doença articular predisponente, uma artrite reumatoide, uma osteoartrose. O cisto apresenta revestimento sinovial que pode proliferar em vilosidades, né? Que é o que a gente chama de metaplasia cartilaginosa. O conteúdo líquido é semelhante ao da membrana sinovial e à parede conjuntiva. O que vai diferenciar
o cisto sinovial do cisto de Baker. O cisto de Baker, ele é principalmente encontrado atravessando as bursas. Então, eu tenho aqui a membrana sinovial, vem uma bursa, continua. Pela compressão, o estímulo mecânico, vem um prolongamento dessa membrana, comprimiu aqui, empurrou ela, ela vem e ela entra dentro da bursa, certo? Ela hernia por dentro da bursa, dela mesma, é como se fosse dela mesma, né? No caso do sinovial, não, ele hernia por dentro da cápsula fibrosa, certo? Então, tem a diferença do cisto sinovial para o cisto de Baker. Então, acho que essa... Não é a última. Então, a gente tem aqui a última das alterações metabólicas, que é justamente a hérnia de disco, né? Que eu esqueci de colocar a figurinha, mas tentei explicar lá no começo para vocês visualizarem melhor. Então, os processos degenerativos que se instalam paulatinamente no disco intervertebral são silenciosos e com escassa reparação. Com o envelhecimento, a gente vai tendo a perda de água e de glicosaminoglicanos do núcleo pulposo, com redução da pressão nuclear e da elasticidade. O anel fibrocartilaginoso, lembra que eu falei que o anel é formado pela cartilagem e pela parte fibrosa? E dentro fica o núcleo pulposo com composição semelhante do líquido sinovial, certo? O anel fibrocartilaginoso, ele também vai perder água, né? Tornando-se fibrilado e fissurado, com o acúmulo de condrócitos e a neovascularização em suas bordas, prejudicando a sua fixação no corpo vertebral. Então, o que é que acontece? O anel, ele acaba por conta desse ressecamento, é um ressecamento mesmo, né? Que acontece. Por conta desse ressecamento, o anel, tá ótimo aqui, ele vai se furar. É como se ele, por conta do ressecamento, ele se esfarelasse em alguns pontos. O que é que acontece? Tais alterações levam ao enfraquecimento do anel e o escape ou herniação do núcleo pulposo, que é a partezinha aqui, né, que fica aqui dentro. Então ele sai. É o que a gente chama de herniação, tá? E também das fibras anulares degeneradas através dos pontos mais comprometidos, onde a gente ouve mesmo o esfarelamento por conta dessa ressecação. Esforços excessivos favorecem essa herniação, né? Vai se formar uma massa globosa, que é chamada de nódulo de Schmor, confundido com uma neoplasia metastática. Porém, na maioria das vezes, o trauma é o mecanismo desencadeante desse processo de herniação do núcleo pulposo, tá? Ao herniar o núcleo pulposo, comprime e desloca as raízes espinhais, causando dor proporcional ao grau de compressão. Quando é muito grave, né, como teve lá no caso do... Não é o nome do cantor? Da hérnia de disco? Meu Deus do céu. Cantor do forró, não é forró, não é mais forró, mas forró. O cantor da hérnia de disco, meu Deus do céu, que se operou? Gustavo Lima? Wesley Safadão, que ele tava, quando chega no nível muito grave, a pessoa tem que fazer a cirurgia, porque ele já tá, a gente viu, né, lá no nosso sistema periférico, a formação dos nervos, e ele vem até aqui, né, o resto é tudo os prolongamentos. Então, tu imagina aí a hérnia comprimindo uma hérnia mais baixa aqui, ela vai comprimindo todos os que já saíram lá de cima. Aí tu imagina todos esses nervos sendo comprimidos, a dor que a pessoa não sente, né? Então, essa herniação, ela acaba comprimindo esses nervos e causando uma dor muito intensa que vai ser proporcional ao grau de compressão, a quantos nervos ele vai comprimir nesse processo. Então, a hérnia de disco vai ser o extravasamento desse núcleo pulposo que fica aqui comprimindo os nervos na região da coluna. Deu para visualizar? Já não trouxe a figura, vocês conseguem visualizar aí, mais ou menos? Imagina aqui, né? Que eu tenho a coluna aqui, ó. Meu Deus, parou de funcionar, vou pegar o outro. É só porque eu tô triste que eu não trouxe a figura, eu quero ver se vocês mais ou menos entendem. Pronto, você, vem cá.
Então tem aqui, né, a vértebra, aí tem a cartilagem, aí vem a vértebra, aí tem a cartilagem, aí aqui atrás estão passando os nervos. Então aqui que é vértebra, que é cartilagem, que é vértebra, que é cartilagem. Então começa a ter, né, por impactos, né, a pessoa tem, e também com a idade, a pessoa vai desidratando essa cartilagem, essa fibrocartilagem. Com a desidratação, ela é perfurada, né? E com essa perfuração, o núcleo pulposo pode sair. Quando ele sai, ele faz aqui a formação de uma bolinha, que no processo inicial é o que a gente chama de abaulamento, tá? Então ele forma essa bolinha ela começa a comprimir aqui os nervos. Porque aqui a gente tem osso, né? A todo lado. Então os nervos estão nessa região. Se eu tenho uma coisa diminuindo o espaço, eles serão comprimidos e vão acarretar na dor. Deu para visualizar melhor agora? Mas tem um monte de figura na internet, viu? Foi porque essa eu esqueci de botar. Eu aperrei para chegar, que eu fui terminar agora. Não. Lendo tudo de novo para ver se entendia melhor, mas não tem como entender isso aqui não. Então, por fim, nós temos as alterações neoplásicas, né? São muito raras, sendo relatados, né, do tipo benigno, angioma, fibroma, lipoma nas articulações maiores. Então, o tecido adiposo que tem, ele pode formar, né, um tumor benigno, tá? A cápsula fibrosa pode se formar um tumor benigno e aí a gente tem essas formações. Mas também pode ter o quê? Os tumores malignos, né? Exemplos, sinoviosarcoma, sarcoma já é sinônimo de maligno, né? Vai ser um tumor mesenquimal associado à translocação que acontece no cromossomo 11, né? Entre a parte menor e maior do cromossomo. Pode se manifestar em qualquer idade, predominante a frequência dos 15 aos 30 anos e não tem predileção por gênero. O tumor pode ter origem no retroperitônio ou no mediastino ou nas vísceras e a sua evolução vai variar. As metástases podem ocorrer, sobretudo, nos pulmões e nos ossos, tá? Das mãos e dos pés, principalmente. E apesar do nome, causa danos às articulações, mas não tem sua formação na sinóvia. Ai, sinoviosarcoma. Onde é que ele começa? O tumor pode ter origem no retroperitônio, no mediastino ou nas vísceras. E depois é que a célula, depois de metastatizar, é que ela vai atacar lá as articulações, certo? Então, só para finalizar, né, como é basicamente o diagnóstico anatomopatológico dessas doenças e lesões articulares. Então, a biópsia sinovial contribui bastante para a avaliação de processos inflamatórios sinoviais, o grau em que está, né? Antes da biópsia, obviamente, pode-se fazer um exame do líquido sinovial através de uma ultrassonografia, ver se ele tem aspectos de processo inflamatório, tá? Para assim depois se proceder à biópsia. O estudo histológico permite o diagnóstico preciso em muitas situações, como inflamações granulomatosas, incluindo a da tuberculose, doença de Whipple, se é gota, se tem acúmulo de ácido úrico ou se tem acúmulo de pirofosfato de cálcio, ou se tem acúmulo da hidroxiapatita, se é amiloidose, se é uma neoplasia primária ou metastática, se é uma sinovite vilonodular. Então, o exame histológico é o que vai caracterizar mais corretamente o tipo de doença articular que está associada ali àquele paciente. Então, se vai ter um denso infiltrado neutrofílico, ocorre principalmente na artrite infecciosa, né? Se a gente tem produção de pus, piartro na articulação, vai ser uma artrite infecciosa. Na artrite reumatoide, os achados histológicos são em geral inespecíficos, mas a presença de folículos linfóides e hiperplasia de sinoviócitos são sugestivos dessa condição. E em alguns casos, nas lesões sinoviais, é possível encontrar o nódulo reumatoide, mas principalmente para a artrite reumatoide é a detecção do AAPC, né? O autoanticorpo antiproteína citrulinada. Ok, minha gente?